Boa tarde a todos que estão aqui na Liga Apologética. Eu trago um convidado muito especial, um dos veteranos da treta, um dos veteranos da apologética adventista. Ontem tivemos aí o Lucas Bonzoli, hoje a Zenilton Gebrito, sabadão, para deixar qualquer apologista anti-adventista puto da vida. Boa tarde, Zenilton, como o senhor vai? Boa tarde, shalom para todos. Estamos aqui, é um prazer participar desse programa, né, para estudarmos juntos a palavra de Deus. Perfeito. E o senhor, como é que o senhor veio aparecer, veio parar na apologética, na defesa da fé? O senhor pode nos contar um pouquinho a sua história, Zenilton? Na verdade, eu não nasci num berço adventista, né? Eu nasci num berço evangélico tradicional. E quando eu me tornei adventista na minha juventude, ou seja, quando eu comecei a me interessar pela igreja, já houve assim muito conflito de ideias, né? Meu pai não se conformava que ele era um líder da igreja, um homem assim tido como muito influente, né, na congregação. E justamente eu era o único filho homem, né? Eu tenho 4 irmãs, na verdade agora são 3, porque uma infelizmente faleceu. Mas então eu era assim a esperança, né, da continuidade, do apego àquela linha de pensamento. Mas eu comecei a analisar, comparar. Meu pai me deu, inclusive, 2 livros anti-adventistas. Um deles é o famoso Sabatismo à Luz da Palavra de Deus, pastor batista, né? Ricardo Petrovski. Outro era um livro chamado Catecismo Antissabático. Aí eu disse para o meu pai, eu vou ler esses livros, mas tem uma coisa, eu não vou ficar só ouvindo o que eles têm a dizer, eu vou conferir junto aos adventistas se as coisas são assim mesmo, né? Vamos ver. Aí fiquei assim impressionado de ver como esse livro, que é o maior, mais importante, o Sabatismo à Luz da Palavra de Deus, o autor, um pastor batista, contradizia a doutrina batista, porque depois o Christianini apresentou, né, os subtilezas do erro. Então, desde esse tempo, sempre eu enfrentei esse conflito de ideias, né? Que eu já vim para a igreja tendo que me definir, por quê, como é que explica isso, como é que resolve isso, e as objeções, encontrar respostas devidas. Então, já é uma coisa que está assim no meu DNA de fé adventista, né? de crente adventista. Não, e parece que não, mas sempre quando a pessoa ela se converte ao adventismo, na grande maioria das vezes, em 80% dos casos, a caminhada dela vai ser assim, né, Zenilton? Sim, claro, com exceção daqueles que já nasceram e se criaram na igreja. Inclusive, eu noto uma diferença. As pessoas que são adventistas de berço, elas têm uma maneira de argumentar que não leva em conta as objeções, assim, porque eles não conhecem assim bem a linha de pensamento de certos opositores, não entendem por que eles levantam certos argumentos. Por exemplo, muito adventista fica criticando os evangélicos que guardam o domingo. Na verdade, os evangélicos não guardam o domingo, eles não querem saber de dia nenhum. É uma parcela mínima de crentes que leva a sério a questão do domingo como dia do Senhor. A maioria adotou aquela linha dispensacionalista, dia nenhumista, como eu chamo, né? Não, não tem mais dia nenhum para guardar. Não, agora estamos na graça, superou a lei. Né? A maioria pensa assim. E muito adventista de berço não se percebe sobre isso. Ele pensa que o confronto é entre sábado, do 7º dia, ou domingo, primeiro dia. Não é isso, não. Eles não querem dia nenhum. Essa é a mentalidade da maioria dos crentes evangélicos, podem crer. Entrando até um pouquinho nesse contexto, talvez você que chega nesse vídeo aqui, você que conhece o trabalho da Liga Apologética, talvez você não conheça o trabalho da Zenilton Gebrito. Como eu já disse, ele é um dos pioneiros na apologética adventista, pioneiro não, mas é um dos veteranos, né, aqui no Brasil. Ele foi tradutor ele traduziu muitos livros da igreja, muitos livros mesmo. Se você for na década de 90, de 80, você vai encontrar muitos livros. Vai ter lá o nome, Zenilton Gebrito, tradução. Conheceu Pedro Apolinário, conheceu Arnaldo B. Cristianini, arrumou rolo com meio mundo. É isso aí. A caminhada é longa. Se o senhor puder fazer um resumo aí de com quem o senhor já arrumou rolo, com quem o senhor já conheceu, eu ficaria muito honrado de ouvir.
Sim, eu atuei na Casa Publicadora Brasileira, né, por 7 anos, de 1971 a 1980, quando surgiu uma oportunidade com apoio de pessoas da família que moravam nos Estados Unidos, eu fui estudar na nossa Andrews University, estudei lá por 3 anos, né? Nessa época eu traduzia muita coisa com um acordo, mais ou menos, que eu fiz com a Casa Publicadora, inclusive os comentários da lição da Escola Sabatina, né? Parte do professor, os comentários para o professor, eu que traduzia neste período. Eu sou autor de 2 livros, né? O primeiro foi O Desafio das Drogas, que muitos compositores antigos se lembram. Eu encontro pastores, às vezes, que dizem, mas eu vendi muito o seu livro quando eu era estudante, me ajudou muito a ganhar meu estipêndio. Eu fico contente, né, de poder ter contribuído assim para esses ministros nossos, né, atualmente estão no ministério. E o outro livro é O Desafio da Torre de Vigia. Agora, por que eu escrevi esse livro? Porque muitos irmãos da publicadora me procuravam, olha, tem um indivíduo de testemunho de Jeová que bate na minha porta e quer discutir e tal, me ajuda a como resolver essas questões. Aí eu comecei a preparar esboços, né? Então eu fazia esboços de estudos, falava, vocês estudam, né? Assim eu pensava, eles não vão ficar dependendo tanto de mim, né? Que queriam que eu também fosse, participasse de debates e tal. Aí eu preparava os esboços. Até que um dia eu tive a ideia, falei, vou reunir os esposos e fazer logo um livro, né? E aí saiu o livro, O Desafio da Torre de Vigia também. Então são 2 desafios, né? Das drogas, que é o de comportagem, e esse da Torre de Vigia, que é analisando as doutrinas do Testemunho de Jeová. Que inclusive esse livro já se esgotou em papel, mas eu tenho ele em formato virtual, bem mais atualizado e ampliado, né? Quem desejar pode me procurar. Eu tenho um canal chamado Canal Sola Escritura. Então, se vocês procurarem naquele campo de pesquisa do YouTube, né? Canal Sola Escritura, põe meu nome, porque tem um outro canal Sola Escritura que não é meu. Aí, pôr no meu nome, vai mostrar o meu canal, tá? E daí vocês podem ver, nós temos muitos segmentos de vídeos. Alguns vídeos completos, inclusive um sermão meu sobre a Trindade, onde eu justamente analiso as ideias dos testemunhos. Eu utilizo a Bíblia deles. O meu sermão é sobre a Trindade e eu mostro como a tradução do Novo Mundo até nos ajuda a confirmar a nossa posição trinitária, né? E outros segmentos de vídeos muito interessantes, como de 2 pastores batistas, um chamado Russell Shedd, que é um teólogo de gabarito, muito respeitado. E esse pastor Russell Shedd, ele fala das origens da teologia dominante no meio evangélico, que é o dispensacionalismo. Ele faz uma análise que não é nada positiva, né? E é interessante que até lhe mandei um vídeo de um certo apologeta dessa linha. Ele diz, ou ele dá a entender que nós adventistas detestamos ou odiamos o dispensacionalismo. Gente, quem escreve, quem fala de maneira mais contundente contra o dispensacionalismo, nem são os adventistas, são os evangélicos mesmo, gente da linha evangélica, como esse doutor Russell Shedd, como um bispo metodista chamado Hildo de Mello, que é até mais contundente. Então, eles levantam a história de como começou o dispensacionalismo, né? Que invadiu a igreja, meados do século XIX, com essas ideias que agora nós estamos na graça, que suplantou a era da lei, né? Dispensação da lei. E é um erro muito grave, porque a graça começou quando o homem caiu em pecado, está lá em Gênesis 2,15, né? 3,15. É o proto-evangelho, né? O homem caiu em pecado e Deus ofereceu a ele o quê? Aquele que viria ferir a cabeça da serpente, né? Seria esmagada no final, em Romanos 16:20, fala do esmagar da cabeça, né? Satanás. Então, isso é graça. Por que Deus ofereceu esse libertador já para o casal pecador, casal original? Isso não é graça? Claro que é graça. Deus não tinha obrigação nenhuma de salvar quem pecou. O salário do pecado é a morte, eles mereciam castigo de morte. Mas Deus não é só justiça, Deus é amor. Então é graça, gente. A graça não começou da cruz para cá, né? Aliás, eu tenho outro vídeo de um pastor batista chamado Franklin Ferreira, um jovem pastor, e é interessante, ele chega a pedir desculpas, ele usa até aquela frase latina, mea culpa, mea máxima culpa. Qual é a culpa? De ter ensinado errado ao povo, que no Velho Testamento a salvação era pela lei, aí veio Cristo e a salvação passou a ser pela graça.
Então, eu fico pensando, se um pastor formado em teologia, um homem inteligente, bem articulado, cometia esse equívoco, quantos outros pastores não estão incorrendo no mesmo equívoco? Sem falar nos membros leigos. Isso aí é legião, né? De gente mal informada por causa dessa interpretação falsa do dispensacionalismo. Tá? Então, Perfeito. isso, assim, abrange os pontos principais, eu creio, né? Porque é muita coisa que eu poderia falar, mas isso pega o ponto crucial, é isso. É a visão dispensacionalista e a visão dos que eles chamam aliancistas, que, na verdade, são as igrejas, a visão histórica das igrejas, né? Começando por Lutero, que escreveu sobre os 10 mandamentos do Catecismo Menor, como sendo a norma de conduta cristã, e você tem os presbiterianos com a sua confissão de fé de Westminster, você tem a confissão de fé batista, você tem o catecismo batista, e mesmo mais modernamente a CBB, né, a Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira, que apresentam esse quadro que nós apresentamos, que é o fato de que os adventistas mantêm, como você viu aí o material que eu lhe mandei, né? Os adventistas são os que mantêm, pelo menos em 5 pontos, né? 5 pontos. São os que mantêm a mais legítima tradição protestante evangélica. E esse pessoal não sabe disso. E eu coloco na internet, no Facebook, e falo assim, olha, se eu estiver errado, me mostra que está errado. Só teve um ex-pastor batista que veio querer dar uma de contestador marrudão, como eu digo, né? E tentou refutar, mas não refutou nada. Primeiro que ele não tem nem força moral, porque ele foi pastor batista, não vou entrar em detalhes porque ele saiu do ministério, mas ele chegou a escrever no site dele, lá no blog dele, do Facebook, a conclusão que ele tirou, que religião é uma praga, é uma porcaria, e põe até um quadrinho de um peixe dentro de um aquário e o peixe no mar, solto, né? Dizendo que ele é um peixe solto, ele saiu das amarras, das limitações do aquário. E daí eu disse, olha, é verdade, tem esses fatores aí, mas não se esqueça de um detalhe. O peixe do aquário tem chance de viver muito mais, porque o que está lá solto no mar pode ser abocanhado por um peixe maior, né? Exatamente. Então foi esse que tentou querer dizer que não, que eu estava errado no meu raciocínio, e apresentou os argumentos baseados, sabe no que a base dele? Foi pegar material daquele grupo de dissidentes antitrinitários da nossa igreja, tá? Aquele grupo que saiu, né, da igreja e faz uma onda tremenda condenando a posição trinitária. Ele se baseou neles, porque agora eles também abandonaram a trindade primeiro e agora abandonaram o sábado. Estão fazendo campanha contra o sábado, para quem não sabe, né? Aquele pessoal que usa até o nome da igreja ilegitimamente, né? Então, foi baseado no material deles que ele argumentou, tá? É triste. Lembrando também que só mais uma pergunta de cunho histórico, Azenilton. O Azenilton está nas tretas apologéticas antes de surgir rede social e quando elas surgiram, né? Você já debateu, escreveu muito textão via Orkut, via Facebook, né? Exato. E, É, e o hoje, Orkut, e o hoje Orkut, também você está no YouTube, né? Canal Azenilton G. Brito, Sola Escritura, né? exato, é canal Sola Escritura. E daí, quando o meu nome vai ao meu canal e não o de outro que tem um nome semelhante. Mas realmente, antes de começarem as redes sociais, assim, os grupos, haviam os fóruns, né? Havia os fóruns. Então, eu já participava desde o tempo dos fóruns. E até hoje tem um fórum evangélico, eu tenho lá, inclusive, a parte de estudos, né? O meu estudo tem 8.000 visualizações, superou, é o recorde de todas as visualizações, é um estudo meu sobre testemunha de Jeová. A questão do servo fiel e discreto, né? Eu analiso essa questão aí. Será que isso se refere, Mateus 24, 45 a 47? Será que se refere mesmo ao corpo governante? Vamos analisar. Eu analiso lá isso daí. E fico contente, porque 8.000 visualizações significa que muitas pessoas que são assim instruídas equivocadamente foram esclarecidas, que não é assim, né? Essa passagem não é uma profecia de nenhum corpo governante, né? É isso que nós analisamos. Mas então, depois que apareceu o Facebook, entramos no Facebook, e é onde eu tenho uma atuação até maior, né? E o Orkut desapareceu, né? Sumiu, acabou. Mas então o Facebook é o nosso principal ponto de
tópicos, né? Aí o senhor tem algum grupo no Facebook ou não? Com o nome, qual que é o nome? Não, eu não abri um grupo assim para mim, com o meu nome, mas eu participo, eu tenho a minha linha de tempo, né? Coloco muitos estudos importantes lá e vou analisando. E o que eu noto é que o pessoal repete as mesmas argumentações. Eles não têm coisas novas para apresentar. Outra, eles não respondem às perguntas que a gente faz. Então, para fazer uma coisa mais assim dinâmica, eu resolvi usar uma metáfora, a metáfora dos 7-1. Qual é o brasileiro que não se lembra, né? Do 7-1. Inclusive, foi interessante, porque nós, na época, recebemos a visita de um parente que mora nos Estados Unidos, e ela queria até comprar o ingresso no Mineirão para ver o jogo Brasil-Alemanha, né? Queria ir lá, eu procurei me informar, porque era R$10.000 para conseguir o ingresso do câmbio negro. Ah, não, tá muito caro, vamos lá, vamos não. Aí falei assim, olha, tem um barzinho familiar aqui na esquina, lá no fim da nossa rua, e eles têm, assim, uma tela grande, vamos lá, a gente toma um refrigerante, alguma coisa, e a gente vê o jogo lá. Então fui com essa americana, nascida nos Estados Unidos. Aí estava animada para ver o jogo. Aí ela, por curiosidade, quis experimentar uma bebida famosa do Brasil aí fora, aqui dentro também, né? É a famosa caipirinha. Ela não é adventista. Aí eu falei, ela pediu caipirinha. Aí o homem veio com um copão. Eu falei, ai, 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 já vi que eu vou levar arrastado para casa dessa mulher aí. Aí toma caipirinha. Aí ela tomou assim uns 3 goles. Ah, não, é forte demais. Eu não vou aguentar. Aí deixou para ela, falei, ainda bem. Aí começou o jogo, né? A gente foi, ai, gente, que vexame, né? A americana veio lá torcer para o Brasil e foi 7-1 no placar contra nós, né? Foi um vexame tremendo. Aí, eu lembrando desse vexame, eu fiz uma série de estudos, quem quiser, eu posso passar, né? Que é sobre essas questões do sábado ser só para os judeus, se Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo, né? Então eu ponho assim a objeção e coloco, uau, placar 0-1. Mas vamos tentar empatar. Aí eu vou contra-argumentando e apresento 7 argumentos, né? Que termina com 7-1, porque e eu apresento isso para o pessoal, olha, gente, marque os gols aí, ó, tá 7-1, o placar está implacável, né? Quero ver os gols. Aí o pessoal xinga e fala e ataca e vem com acusações sobre uma série de coisas, e Ellen White. Não quero saber nada disso. Isso eu já ouvi de monte. Eu quero ver os gols. Vocês têm que empatar a partida, tentar empatar. Vai ser dificílimo. Vencer, então, nem se fala. Está lá, 7-1 no placar. Tem vários estudos sobre 7-1. 9 sobre a questão lei e sábado e 1 sobre a questão de imortalidade da alma. Então, a gente procura até usar um pouco de bom humor, né? Porque os debates são, assim, muito áridos, muitas vezes, né? Uma coisa muito, assim, confrontos, assim, muito cheio de preconceitos e distorções. Então, vamos fazer a coisa divertida, né? E assim tá lá, 7-1 no placar. É. E lembrando que o trabalho do senhor, esse trabalho, vamos dizer assim, eu vou dizer o trabalho pioneiro, mas esse trabalho que o senhor faz na Projética há muito tempo, ajudou muita gente, inclusive o próprio Lucas Banzoli. O Lucas Banzoli é um garoto da minha idade, e eu tive acesso a ele agora, já fiz algumas lives com ele, ele falou assim, ó, no começo da minha caminhada, o que tirou eu do imortalismo e trouxe eu para a desmortalismo. Eu vi a sua entrevista com ele. O texto do Zenilton de Brito, ele falou isso. Exato. Ele, no livro dele, A Lenda da Imortalidade da Alma, na introdução ele menciona também que o meu material o ajudou a chegar a essa linha de pensamento. É, porque a marca do senhor é o textão. O cara vem e fala assim, a igreja adventista é seita. Aí o senhor vai lá e manda um textão de 12 páginas para o cara ler. Lê isso aí, depois a gente conversa. Não é bem assim, não, porque, inclusive, eu faço material didático, por exemplo, 10 razões porque o sábado não é cerimonial. Então, eu vou dividindo em parágrafos numerados. Quer dizer, ali é bem didático, e eles reconhecem, inclusive o Lucas Banzoli falou isso, né? Que o meu material é bem didático. Então, ele viu lá 10 razões porque a imortalidade da alma é um erro, essas coisas assim. Então, é tudo assim, dividido, né?
Agora, tem, claro, os que criticam, mas justamente porque o pessoal criticava que meus textos são muito grandes, aí eu fiz assim, ó, eu fiz uma série de perguntas curtinhas, tá? Então, o título é o seguinte: Pequenas perguntas, grandes lições. Aí eu faço uma pergunta pequenininha, bem curta, de no máximo 2 linhas. Faço a pergunta. Aí eu mesmo dou a resposta. Seria uma proposta de resposta. Eu dou a minha proposta de resposta. Então eu digo no final: quem tiver uma resposta melhor, pode nos apresentar que vamos analisar, né? Então, são 2 tipos de estudos sobre lei e sábado é um, e imortalidade da alma é outro. Então, são essas perguntas curtinhas. E, olha, até hoje não teve ninguém que chegou, olha, eu vou lhe dar a resposta ideal. É assim, assim, assim. Não teve. Ninguém me apresentou a resposta. Porque eu falei, não, se a minha resposta não é satisfatória, tudo bem, apresente uma melhor, a gente vai analisar. Mas nunca apresentaram resposta nenhuma, que seja melhor ou pior, não me apresentaram resposta. E eu coloco aí no Facebook de monte, mas o pessoal não reage, né? Porque, em geral, eles só querem impor a agenda deles, né? Que os debates são isso, a pessoa quer impor a agenda dele e desconsidera as suas perguntas, suas ponderações, eles não querem saber o que você pensa, porque ele já tem aquele preconceito, aquela visão dominada por, né, falsos instrutores por aí, e não querem dar o braço a torcer, né? E ficam lá, aí levantam, aí existe o que eu chamo tática de mudança de enfoque, né? Por exemplo, uma vez eu apresentei um vídeo sobre Billy Graham. É o vídeo, quer ver, de uma série chamada Minha Esperança Brasil, número 3. No tempo de 2 minutos, 44 segundos, ele diz o seguinte, ele está falando sobre o pecado e tal, ele falou, o que é pecar? E a resposta do Billy Graham: pecar é violar a lei moral de Deus, violar os 10 mandamentos. Billy Graham falou isso, um batista famoso aí. Aí uma batista falou assim, você falsificou a fala do Billy Graham. Ela não admitia isso, que Billy Graham teria dito isso. Aí eu falei, olha, é porque era uma tradução dublada, entendeu? Era uma tradução dublada. Agora, como é que falsifica, eu não sei, eu não tenho a mínima noção de qual seria a técnica para isso, né? Mas tudo bem. Aí o que acontece? Eu fui pesquisar mais sobre Billy Graham e as suas falas e encontrei uma joia, uma gema. Billy Graham falando em pleno Maracanã, numa visita que ele fez ao Brasil em 1974, né? E sabem o que ele diz? A mesma coisa. A mesma coisa. Dessa vez não é dublado. Ele falando em inglês com a tradução precisa de um pastor batista chamado Walter Cashel. Eu lembrei até o nome do pastor, porque eu assisti também o sermão do Billy Graham em São Paulo, lá no Pacaembu. Eu era adolescente, eu lembro quando o Billy Graham esteve em São Paulo. Eu assisti o sermão dele, alguns dos sermões. Então, nesse sermão, que aparece até ele chegando de avião, lá da Varig, lembram da Varig, né? Então, chegou lá e foi recepcionado, e depois ele pregando no Maracanã, e ele diz isso. Pecar é violar a lei moral de Deus, violar os 10 mandamentos. Agora, muito batista, por causa da influência do dispensacionalismo, que dominou as igrejas em geral, muito batista nem sabe que isso está em harmonia com a doutrina batista. Está lá na Confissão de Fé Batista, capítulo 22, artigos 7 e 8. É só ver lá. Baixem aí, gente. Eu falo para eles, baixem esses documentos. Confissão de Fé de Westminster. Veja o capítulo 19 completo, tanto do documento dos presbiterianos como dos batistas. Fala dos 10 mandamentos como sendo a norma de conduta cristã, que é a lei moral de Deus, está lá. Os batistas têm isso como doutrina oficial e nem sabem. Muitos, né? Nem sabem. Então, esse povo precisa se instruir melhor, né? Sobre essas questões. Eles estão por fora. Aí ficam repetindo esses chavões do dispensacionalismo. Porque a lei e os profetas duraram até João. Aí vão citando passagens avulsas, assim, que não analisam a coisa exegeticamente para ver que não faz sentido, né? Como uma outra batista levantou essa passagem, eu falei, escuta, como é que você explica, então, que depois de João continuou a haver tanto lei quanto profetas? E cito as passagens bíblicas, né, que mostram que João morreu antes da cruz, né? E havia lei, Jesus falou para o moço rico, se queres entrar na vida, guarda os mandamentos, foi depois de João Batista. E nós temos lá as santas mulheres, no sábado descansaram conforme o mandamento. E nós temos Romanos 3,31, Paulo, a fé não anulou a lei, confirmou, né, a lei.
Então, isso é depois de João Batista, e como é que é isso? Continua a lei e continua o profeta, porque os profetas vários do livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, quer dizer, não entendem o sentido da passagem e ficam dogmatizando com ideias de gente que não devia agir assim, batistas, né? Batista devia saber melhor, porque a Igreja Batista não ensina isso, né? Eu tenho uma documentação tremenda de várias autoridades batistas mostrando que o que eles ensinam é o que nós ensinamos, né, sobre a lei. A única diferença é que eles reinterpretam o quarto mandamento do sábado para o domingo. Mas o domingo seria o sábado cristão e é para ser observado sem atividades seculares nem recreativas. Quer dizer, eles deviam guardar o domingo igual nós guardamos o sábado, mas a maioria não quer saber disso. Essa é a verdade. Daí eles adotaram o dispensacionalismo dia nenhumista, como eu chamo, porque é agradável aos ouvidos. Ah, não, você não tem mais que guardar dia, não, agora nós estamos na graça e tal. Aí levanta os argumentos. Jesus, você vê, curou no sábado. Aí eles fazem uma coisa ambígua, né? Para o povo ficar, assim, satisfeito com o que eles ouvem e não há esse compromisso e tal, né? Tem que ser legalista, tem que guardar sábado, que bom que nós estamos na graça, né? Na liberdade cristã. É assim que é o raciocínio em geral, né? É nessa base. Duas colocações, Azenilton. Uma pessoa perguntou o seguinte: como é que faz para adquirir os livros do senhor? Como é que essa pessoa... eu quero comprar um livro do senhor. Como é que eu faço? Bom, o único livro que está disponível em formato virtual é esse, O Desafio da Torre de Vigia, né? Então, podem escrever para o meu e-mail, eu vou passar o e-mail, é o meu primeiro nome, né? azenilton@gmail.com, tá? Ou, como é muito carregado esse e-mail, eu recebo muito material, toda notificação do Facebook, então pode pôr, fica melhor, é o Prof. Azenilton, é P-R-O-F, professor, né? Antes do Azenilton, põe Prof. Azenilton, o mesmo gmail.com, aí é mais fácil de eu encontrar, mais rápido de eu encontrar qualquer pedido. Põe então, por favor, pode pôr os dois, esse é um, né? Outro é Prof. Azenilton, ou Prof. de professor, né? Emendando com o meu nome, e gmail.com também. Aí é só escrever que a gente atende, né, os interessados no... Vê se está certo esse. Isso, exato, assim mesmo. Perfeito. Esse é melhor para eu visualizar mais facilmente qualquer correspondência que apareça, né? Porque o outro livro é o livro O Desafio das Drogas. Esse é um livro assim mais para comportores, né? Não é assim para apologetas, e aqui o pessoal está mais interessado com apologética, né? O outro livro é uma questão assim que para nós é apenas descrevendo a situação do mundão aí fora, né, de pessoas viciadas em droga. E foi um livro feito assim como que alguém perguntou, mas por que você escreveu esse livro? Na verdade, foi escrito por encomenda, né? O pastor aqui, diretor de comportagem, queria um livro novo, porque o que estava sendo vendido sobre droga era muito antigo, já estava muito batido. Eles queriam uma coisa nova. Então, nós preparamos esse livro. Eu sou jornalista, então o jornalista pode escrever sobre qualquer assunto do mundo. Ele não é que ele saiba sobre tudo, mas ele vai atrás de quem sabe, né? E vai colocando lá os depoimentos e os materiais, os documentos das pessoas. Então, por isso que um jornalista ele tem gabarito, ele tem condição de escrever sobre qualquer assunto, até sobre como é química, como é física quântica. O que ele entende disso? Nada, mas ele vai atrás de quem sabe e vai colocando os depoimentos, as opiniões e as teses, né? É assim que funcionou o meu livro. Eu não sou especialista nesse assunto de recuperação de drogados, mas fui atrás dos que fazem isso e fui visitar centros de drogados e conversei com viciados e com gente que combate o vício. Então, a gente vai atrás e pega esses vários ângulos, né? E daí fizemos um livro que, inclusive, foi feito muito bonito, o livro, uma colorido especial, e o pessoal da arte lá da publicadora caprichou no livro. Fiquei feliz com o livro. Saíram 2 edições, inclusive 2 edições em espanhol também. Foi traduzido para o espanhol. É que a gente também tem que lembrar o seguinte, né? O trabalho que vocês fazem, o trabalho que você fez, por exemplo, é aquele trabalho de cortar a madeira, né? Você chega numa floresta, você vai construir uma cidade onde tem uma floresta. É o trabalho de cortar a madeira e aplanar o chão. É um trabalho muito, muito pesado. Só que depois que você faz isso, aí outros vêm, constroem a casa. Por exemplo,
o senhor começou a apologética lá na década de 70, 80, junto com Pedro Apolinário e o cara que escreveu Subtilezas do Erro, Arnaldo B. Cristianini. Aí, eles morreram, o senhor continuou o trabalho, porque o senhor está vivão, firme e forte aqui, graças a Deus. E de 10, 12 anos atrás, através do trabalho do senhor, um rapaz chamado Lucas Banzoli acabou se tornando mortalista. Não se tornou adventista, mas eu creio que ele vai se tornar adventista. Ele vai se tornar metaleiro e adventista, né? Pela graça de Deus. E ele hoje parece que ele publicou um livro de 1.700 páginas falando sobre a mortalidade da alma. Né? Que beleza. Então você começou seu trabalho lá atrás. E ele começa a dar fruto, e ele dá fruto hoje, né? Às vezes, alguns falam assim para mim, eu acho uma perda de tempo, você fica discutindo com essa gente teimosa, que não muda mesmo, repete as mesmas coisas há anos, sempre os mesmos pontos. Aí, por exemplo, meus estudos, eu tenho uma série chamada PPP, Pequena Ponderação Pertinente, né? Aí eu faço perguntas no final, eles não respondem. Eles repetem as mesmas coisas que já foram cobertas e não respondem. Agora, será que é perda de tempo? Eu digo o seguinte, aparentemente é uma perda de tempo, é malhar em ferro frio. Mas eu vejo que o meu material que fica publicado, está lá publicado, e os irmãos adventistas, que às vezes muitos não têm assim, aquela visão, aquela malícia, digamos assim, de perceber as sutilezas dos componentes, aí no nosso estudo nós já conhecemos a visão deles, eu já coloco as soluções para possíveis objeções. Então eu estou contribuindo para os adventistas também enriquecerem o seu conhecimento, saberem como se defender a sua fé, saber como argumentar, entendeu? Então eu vejo alguns até repetem os meus estudos, eu dou liberdade plena, né? Houve até um fato interessante, eu estava num debate com alguém e o indivíduo falou assim, esse seu estudo é copiado, você copiou por aí. Não copiei, eu compus esse estudo, é meu. Mentira, eu vou provar para você que isso aí foi copiado. Então prova. Aí ele apareceu depois com um blog, e o estudo estava lá mesmo. Só que ele não sabia um detalhe, é que o dono do blog pediu permissão para mim para publicar um estudo meu. Então, quando eu apresentei o estudo original, ele interpretou que eu tinha copiado o indivíduo, mas é o contrário. O dono do blog é que tinha pedido licença para publicar o meu estudo. Tudo bem. Eu nem faço questão, minha esposa até às vezes me critica, você tem que exigir que ponha o seu nome lá. Para mim é importante que a verdade seja divulgada. Faço questão que o estudo seja meu, que coloquem lá. Mas agora eu fiquei meio preocupado, né? Porque vão dizer que eu estou copiando coisa que é minha mesmo, né? Como aconteceu nesse caso. Tá. Agora tem uma pergunta muito legal para o senhor. A hora que o senhor quiser colocar seus arquivos aqui de perguntas que o senhor mandou, eu coloco aqui, eu faço as perguntas para o senhor. Mas tem uma que eu quero fazer para você. Você, no início da nossa conversa aqui, você disse que os protestantes, eles não conhecem a própria fé. Você poderia falar um pouquinho disso com a relação do dispensacionalismo? Por quê? Você tem aquela galera que defende os 10 mandamentos, como você já bem explicou, mas que entende que o sábado foi mudado para o domingo. E você tem uma outra linha chamada de antinomista, que são aqueles que dizem que a lei foi abolida. E os antinomistas, no meio do protestantismo clássico, é uma abominação. Você tem muitos protestantes clássicos que abominam isso. Lutero, John Wesley, os próprios batistas mesmo, eles abominam isso, né? Como é que o senhor faz um resumão para nós aí, que o senhor é bom em fazer resumos? Pois é, o meu estudo, que eu mostro que os adventistas, eu ponho assim, por incrível que possa parecer a muitos, são os adventistas que mantêm a mais legítima tradição protestante evangélica. Em 5 pontos, pelo menos. Quais são esses 5 pontos? Primeiro, que os 10 mandamentos seguem sendo a lei moral de Deus para a igreja. Quem é que ensina isso? Aí eu coloco uma bibliografia, fiz questão de colocar. Então, você vai encontrar isso no Catecismo Menor de Lutero. Lutero analisa os 10 mandamentos como válidos para a igreja. E você tem na Documento dos Presbiterianos, Confissão de Fé de Westminster, capítulo 19, e Batista também, Confissão de Fé Batista, de 1689, capítulo 19. E você vai encontrar isso entre o material dos metodistas,
falei, os menonitas, anglicanos. Então, as igrejas identificadas com a reforma protestante sempre ensinaram isso, que os 10 mandamentos continuam sendo normativos aos cristãos. Segundo ponto, que dentro dos 10 mandamentos, o quarto mandamento, que é o do sábado, procede da criação do mundo. Eles combatem isso ao máximo, né? Pois procede da criação do mundo. Isso está lá no documento dos batistas, dos presbiterianos. E os comentaristas bíblicos clássicos, quem são esses comentaristas? Você tem, por exemplo, Matthew Henry. Os assembleanos estão publicando a coletânea do Matthew Henry. Os comentários de Matthew Henry, batista. E o que diz ele? Ele chega a dizer o seguinte: eu creio que os patriarcas guardavam o sábado, que veio da inocência, quer dizer, diante do pecado. Então, eu não vejo nada errado em ensinar que Abraão, Isaac e Jacó eram observadores do sábado. É um batista dizendo isso. E você tem Adam Clarke, metodista, você tem Jameson Fawcett Brown, que são batistas, você tem John Gill, que era batista, você tem o Moody, né? O Charles Spurgeon, tem um sermão do Spurgeon que eu disse, todo batista devia ler esse sermão do Spurgeon, o grande pregador, autor, teólogo batista, Charles Spurgeon, que foi o autor, foi o compilador do Catecismo Batista. Então, o título do sermão dele é A Perpetuidade da Lei de Deus. Se eu der para você ler esse material e não disser o autor, eu pergunto, quem é que escreveu isso? Você sabe? Você imagina? Ele pode dizer, talvez foi o Bullion, ou se não, Mark Finley, ou até Ellen White. Não, foi o pastor batista Charles Spurgeon. Eu fiz a tradução do inglês a pedido de um pastor lá do IAM. Ele falou assim, poxa, esse material desse batista não é conhecido em português. Então, se o irmão pudesse traduzir, seria uma boa. Aí eu traduzi. A perpetuidade da lei de Deus. E até põe assim, eles colocam no prefácio. Pregado no dia do Senhor na catedral tal e tal, por Charles Spurgeon. O dia do Senhor é o domingo. Seria o domingo, né? Mas não importa. O que ele argumenta lá é impressionante. É como se fosse um adventista falando. Entendeu? Charles Spurgeon. Qualquer batista, você fala em Charles Spurgeon, ele tem o maior respeito por esse pregador batista, né? E você tem, por exemplo, uma dupla chamada Keil and Delicht, são alemães, judeus alemães. Então, eles têm comentários só sobre o Velho Testamento. E é impressionante também como eles apresentam a questão do sábado, né? Originário da criação do mundo e tal. Os nossos pontos de vista. Está lá, material deles. E assim, eu cito esses documentos todos, né? E os autores, e inclusive um pastor batista atual, que ele é um grande intelectual batista chamado Israel Belo de Azevedo. Ele foi meu colega de trabalho numa entidade interconfessional onde eu atuei por alguns anos, como tradutor, né? Então, eu tenho um artigo deles cujo título é Ninguém é de Ferro. Aí ele faz uma argumentação sobre o sábado muito bacana, que qualquer adventista iria dizer, isso foi escrito por um adventista, não é possível. Eu não sei se ele entende esse sábado como sendo o nosso sábado mesmo, ou o domingo, talvez seja o domingo, né? Porque eu conversando com ele me falou umas coisas assim interessantes. Ele falou o seguinte, olha, eu creio na posição adventista dos mortos, só que eu não me abro na minha denominação para não ter problemas. Eu falei, é mesmo? Você crê assim que na morte existe inconsciente? Então, sim, creio desse jeito aí. E tem mais, ele falou assim, o Darcy, que era o diretor da entidade, já é falecido, Darcy Duzilek. O Darcy, que era um amigo, particular amigo dele, crê como eu, era um pastor batista. E outra, eu tenho um vídeo desse teólogo batista chamado Russell Shedd. Então, ele deixa bem claro que na morte prevalece a inconsciência, a inatividade e, diz ele, a glória só virá com a vinda de Cristo. Pastor batista, hein? Teólogo batista de gabarito, dizendo isso. Aliás, esse pastor, eu tenho aí o vídeo dele, eu te mandei, onde ele conta a história do dispensacionalismo. Seria interessante passar aí, são 6 minutos. Acho que não é tão longo, para vocês verem. Mas acontece que o que acontece assim, no YouTube? Se eu passar um vídeo aqui, o YouTube ele pode dar uma cortada no meu canal, entendeu?
na monetização. não pode. Das coisas. Tipo assim, eu posso receber strike de outro canal, então tem um monte de problema de imagem, direito de imagem, que é complicado, entendeu? Tá. Certo. Mas quem quiser assistir o vídeo, qual que é o nome dele? Vocês podem ver esse vídeo no meu canal, tá lá. Vocês procurem lá, Russell Shedd. É de 5 minutos e 19 segundos, eu lembro bem. Então, vocês vão ver, inclusive está na segunda página, né? O canal tem assim, vários vídeos da primeira página, aí você tem que clicar lá no lugar que vai aparecer a segunda página. Está na segunda página. Então, são 2 vídeos que eu tenho dele. Num, ele mostra as origens reais do dispensacionalismo. E sabe o que ele diz, em resumo? Que o dispensacionalismo começou a partir de uma visão de uma falsa profetisa. Vê só, esse pessoal critica tanto a Igreja Adventista por causa de Ellen White. Ele diz, quem lançou o dispensacionalismo foram alguns homens, como o Nelson Darby, o Scofield e o Edward Irving. Por quê? Porque eles se empolgaram com uma visão de uma falsa profetisa chamada Margaret MacDonald em 1830. E daí eles se empolgaram e lançaram essas ideias de dispensação, né? Que é a dispensação da lei e arrebatamento secreto. E todas essas ideias vieram de uma visão de uma falsa profetisa. Não que ela escrevesse, ela não escreveu nada, assim que eu saiba. Ela não foi igual a Ellen White com tantos escritos, tantos comentários e pregações. Ela só contou o vídeo, o sonho. Ela teve um sonho sobre a volta de Cristo e tal e tal. Aí eles se empolgaram com essa visão dessa mulher, que depois consideraram uma falsa profetisa. Aí o senhor Scofield, principalmente, ele foi o grande teólogo da parte inicial do dispensacionalismo e não era nem formado em teologia. Um outro pastor batista explicou que ele não era formado em teologia. Ele tinha só 3 anos de fé evangélica, convertido à fé evangélica. Aí se pôs a escrever uma Bíblia anotada e foi colhendo ideias daqui e dali. E a Bíblia anotada é justamente essa, com as divisões de 7 dispensações, sendo que agora é a da graça que suplantou a da lei. Então, nós temos também no nosso canal lá, justamente o pastor Russell Shedd, esse teólogo, comentando isso. E daí eu indico também outras fontes, como do bispo metodista Hildo de Mello, detonando com essas ideias dispensacionalistas, né? Porque o dispensacionalismo tem 2 vieses. Tem esse viés de arrebatamento secreto, pós-tribulacionismo e tal. Esse é um viés escatológico. Esse é uma coisa. Mas existe outro viés, que é essa da lei versus graça, que agora é a graça que suplantou a lei. Tem muito... Por exemplo, eu conversando com um batista, ele disse, eu não sou dispensacionalista, porque eu não aceito esse negócio de arrebatamento. Eu falei, peraí. Você é dispensacionalista e nem sabe, porque você é dispensacionalista dessa linha que agora é a graça, que a lei foi abolida. Isso é dispensacionalismo. Não é a posição clássica e histórica da igreja protestante, como eu estava falando, né? Os 5 pontos. Aliás, deixa eu completar quais são esses 5 pontos. Então, primeiro, eu já falei, os 10 mandamentos como normativo à igreja. Segue como norma da igreja, lei moral de Deus. Segundo, que o sábado é originado da criação do mundo, daí tendo caráter moral e universal. Quem ensina isso? Batista, metodista, presbiteriano. Então, a igreja sempre ensinou isso, tá? A igreja identificada com a reforma protestante. Terceiro ponto, essa divisão da lei moral, cerimonial, civil, isso não é invenção dos adventistas, nem de Ellen White, como às vezes eu vejo gente falando. Isso daí, embora a linguagem em si não esteja na Bíblia, assim como também a Bíblia não tem trindade, mas se você ler atentamente Deuteronômio 4, 12 a 14, você vai ver que o próprio Moisés divide as leis, gente. O próprio Moisés está falando, vocês ouviram Deus falando as 10 palavras, que são os 10 mandamentos, os 10 devarim, né? Então, as 10 palavras solenes foram proferidas por Deus aos ouvidos do povo. E Deuteronômio 5:22 diz que ele nada acrescentou e escreveu nas tábuas de pedra. Ele nada acrescentou, né? Então, você tem aí essa ideia, portanto, de que a divisão das leis moral, cerimonial, civil, você vai encontrar isso no documento dos presbiterianos e dos batistas, e dos assembleanos também. Aí, a Igreja Assembleia de Deus tem um livro importante para o ensino da igreja, que é o seguinte, página 200, são 2 páginas, não é nenhuma página só, em 2 páginas, 1224 e 1637. Nessas 2 páginas, sabe o que eles dizem?
Eles dão uma explicação muito boa sobre divisão da lei moral, cerimonial, civil, direitinho, entendeu? Tudo isso. Eles explicam assim como nós explicaríamos, tá? Assembleano, gente, em 2 páginas, não é uma só não, em 2 páginas. Bíblia de Estudo, Aplicação Pessoal, página 1224 e 1637. Está lá. Material dos próprios assembleanos, que reflete o que ensina a Igreja Batista e Presbiteriana há séculos. Há séculos. E interessante que no Nisto Cremos, se você for ver o que a Igreja Adventista ensina sobre o tema da lei, não tem lá a divisão moral, cerimonial, civil. Eles não falam sobre isso. No Nisto Cremos, essa ideia nem foi acrescentada. Ela é uma divisão didática, assim como também você nunca vai encontrar na Bíblia a explicação detalhada de que Deus é uma divisão de 3 pessoas coeternas e coiguais. Então, trindade, isso você não vai encontrar na Bíblia, essa terminologia técnica, né? Então, é uma divisão didática, não está registrada assim na Bíblia, mas faz sentido. Como eu disse, leio com atenção Deuteronômio 4, 12 a 14. Vocês vão ver que o próprio Moisés divide as leis. Explica a qualidade da lei que Deus proferiu ao povo solenemente, né? O Devarim, as 10 palavras, são 10 enunciados, 10 declarações, né? E as demais leis que ele falou, e eu fui encarregado de transmitir a vocês o quê? As demais leis, a instrução toda da Torá. Então, o próprio Moisés mostra a diferenciação de lei dos 10 mandamentos e das demais leis. Ok, então já cobri aqui 3 pontos, né? O 4º ponto, essa ideia de que os 4 primeiros mandamentos tratam de nossos deveres para com Deus, o nosso amor para com Deus, os 6 últimos, idem para com o próximo. Então, essa divisão de amor a Deus, amor ao próximo, isso não é ideia de adventista, né? Isso não é ideia de adventista. Está lá nos documentos dos cristãos. Mesmo antes da reforma protestante, já está no catecismo da Igreja Católica. Aliás, os católicos têm uma diferença. Eu até fiz um concursinho, porque é o seguinte, a conta dos evangélicos, os protestantes, é 4 e 6. Os 4 primeiros, amor a Deus. Os 6 últimos, amor ao próximo. Deveres para com Deus, deveres para com o próximo. No católico é 3 mais 7. Por quê? Aí eu fiz um concursinho. Quem souber me explicar por quê, vai ganhar 10 dias de hospedagem no Havaí, onde eu residia, né? Quer dizer, aí as pessoas se animavam, aí eu expliquei, peraí, devagar. Eu estou dizendo que eu dou a hospedagem, porque no condomínio onde eu morava, podia ter alguém estranho, assim, um visitante por 15 dias, né? Então, eu dava 10 dias para a pessoa ficar lá hospedada. Mas a passagem de volta é por conta da pessoa. E outra coisa, a regra é a seguinte, adventista não pode participar. Por quê? Porque já sabe a resposta. Então, por que a divisão católica, do catecismo da Igreja Católica, é 3 e 7, e a divisão protestante é 4 e 6? Eu acho que qualquer adventista sabe explicar, né? Então, eu joguei isso como sendo um concursinho, tá? Então, 4 primeiros mandamentos e os 6 últimos. Os 4 primeiros referem-se a Deus. Os 6 últimos, nosso relacionamento horizontal. Então, o vertical, o homem e Deus, criador, criatura, e os 6 últimos, criatura, criatura. O vertical e o horizontal, ok? Então, já cobrimos 4 questões, né? Pelas quais os adventistas mantêm a mais legítima tradição protestante evangélica. Agora, o 5º ponto já sai dessa linha de lei, sabe? O 5º ponto é a figura do anticristo. Quem é o anticristo? Esse pessoal dispensacionalista aí fica falando sobre um futuro ser que vai surgir no fim da história, que vai fazer um acordo com os judeus na metade da semana, né? Você sabe lá, Daniel 9, 27, né? Por ali. Então, os adventistas têm a mesma posição da reforma protestante. Para Lutero, Calvino, Wesley, quem era o anticristo? Para os valdenses antes deles, qual é a posição? Aí eu tenho um vídeo do pastor Nicodemos Lopes, está lá no meu canal também. O pastor Nicodemos Lopes, presbiteriano, ele diz claramente, o anticristo, segundo a tradição protestante, é o papado. E ele ainda diz mais, e é a posição ainda da nossa igreja presbiteriana do Brasil. Continua sendo a posição da igreja presbiteriana.
dentro da linha protestante. Então, são 5 pontos pelos quais os adventistas são os que mantêm a mais legítima tradição protestante evangélica. Eles não sabem disso, mas é a verdade. E eu ponho lá e falo, eu desafio qualquer um a dizer que não é assim. E não tem. Ninguém aparece para refutar, né? Porque é uma verdade inegável que nós documentamos devidamente. Eu coloco lá uma tremenda bibliografia. Consulta aí esse material aí. Então, os 10 mandamentos continuam sendo normativos aos cristãos, tá? Isso é posição reformada. Segundo, o sábado, que é um dos mandamentos, né? Já que são 10, então inclui o sábado, né? É o originário da criação do mundo, daí tendo caráter moral e universal, tá? Aí vem a documentação toda que nós temos lá. Terceiro, essa questão da divisão das leis moral, cerimonial, civil, isso não é invenção de adventista, não. Isso é ensinado há séculos por Lutero, Calvino e, né, Wesley fala sobre isso até em detalhes, né? E os comentaristas bíblicos todos falam, usam essa linguagem moral e cerimonial. Quarto, essa divisão dos 4 primeiros mandamentos, refere-se à nossa ligação com Deus, os 6 últimos, refere-se ao nosso relacionamento horizontal com o nosso semelhante, e o 5º ponto é essa do anticristo. Aí, ó, em 5 pontos, são os adventistas que mantêm a mais legítima tradição protestante evangélica. Quem é que vai contestar isso? Alguém se dispõe a dizer, não, eu vou provar que não é assim? Nunca houve esse. Houve, como eu disse, um ex-pastor batista aí que fica só teimando com umas coisas que não provam, não derruba o que nós expomos, né? Ele não provou absolutamente o que ele pretendia. E nós demos a réplica e mostramos documentadamente que as coisas não é como ele estava levantando. Porque, então, basicamente é isso. Agora, o que houve? Como eu disse, em meados do século XIX, houve essa visão dessa falsa profetisa, Margaret MacDonald, uma escocesa, e daí surgiram essas ideias de dispensacionalismo que pareceu muito conveniente, porque o que eles pregam é que não há mais dia para guardar, né? Existe até um vídeo que eu lhe mandei de um certo apologeta aí, conhecido aí, que diz o seguinte, não, porque a melhor explicação quem dá é o dispensacionalismo, e esses que negam isso, que defendem o sábado, odeiam os dispensacionalistas. Engraçado, né? Eu mostrei que quem combate mais duramente são evangélicos, e eles pretendem estar falando em nome dos evangélicos. Eu falei de Russell Shedd, eu falei de Hildo de Mello, existem livros daquele site dos monergismo, né? Monergismo condena o dispensacionalismo, e não nem é material adventista. Então, eles odeiam o dispensacionalismo. Não somos nós, não. É gente da própria igreja evangélica que combate o dispensacionalismo. E eles dizem que nós odiamos. Que bobagem. Outra coisa, eles saem com a história de que agora é uma nova lei. Mas peraí, onde é que a Bíblia fala que é uma nova lei para a igreja? Eu sei que fala em novo concerto, não nova lei. Novo concerto, sim, mas não nova lei. E aí que está o problema. Como é que eles provam que existe uma nova lei para a igreja? Se for assim, por que Paulo não fala da nova lei, e sim da lei de sempre? Quando ele recomenda aos Efésios 6, 1-3, né? Ele diz assim, filhos, obedecei vossos pais no Senhor, porque esse é o primeiro mandamento com promessa. E é interessante aí, eu tenho um estudozinho que eu mostro que Êxodo 20, 12, é o mandamento mais judaico da lei, dos 10 mandamentos. É o mais judaico. Por quê? Porque é o que mais fala da experiência de Israel. Fala o seguinte, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E todo o contexto depois mostra qual é essa terra que o Senhor teu Deus te dá. A terra de Canaã. E, no entanto, Paulo se vale dessa passagem, lá do Velho Testamento, Êxodo 20, 12, aplica isso aos cristãos que moram em qualquer terra. Quer dizer, o que mostra isso? A universalidade dos preceitos do decálogo. Está mostrando a universalidade, né? E tem Romanos 13, 8-10. É engraçado que alguns citam Romanos 10, 4. O fim da lei é Cristo. Aí eu falei, peraí, mas como é que 3 capítulos depois Paulo está recomendando aos crentes gentios de Roma? Ele cita vários mandamentos do decálogo como sendo válidos. E ele fala só da base do amor. Porque o amor é o fundamento da lei, é a síntese. Não é o substituto da lei. Paulo não apresenta como substituto da lei. É a síntese da lei. Quando Jesus fala em Mateus 22, 36-40, tem alguns que falam, não, porque Jesus deixou só 2 mandamentos. Jesus não deixou nada. Ele apenas está reiterando aquilo que já era da Torá.
Quando Jesus conversa com aqueles doutores da lei, Senhor, qual é o grande mandamento da lei? Eu pergunto, quantos gentios estavam lá? Quantos gentios? Nenhum. Era só judeu. E ele diz, vejo na Torá, vejo na sua lei. Está lá a resposta. Qual é o grande mandamento da lei? Está na Torá. Amar a Deus sobre todas as coisas. Deuteronômio 6, 5. E amar o próximo como a vós mesmo. Levítico 19, 18. Então, Cristo não trouxe nada novo. A base da lei sempre foi o amor a Deus e ao próximo. Então, Cristo não está deixando lei nova. Ele está reiterando o que sempre foi. Né, que foi perdido pelos instrutores de Israel. Né? Ok? Mais alguma ideia aí? Não, tranquilo. E eu só quero contextualizar também, lembrando que o Adventismo, quando ele surge lá, por volta de 1830, né, tem a Grande Depressão em 1844, as pessoas que formaram o Adventismo, os pioneiros adventistas, eles vinham de várias denominações, e com isso eles traziam a teologia da igreja deles. Por exemplo, Exato. Os Adventistas do Sétimo Dia, no início, não guardavam sábado, e tudo comia carne de porco, né? Então, isso foi um desenvolvimento posterior da igreja, mas a gente teve muitas visões teológicas adventistas, elas foram trazidas de fora, né? Exato. Então, Exato. assim, O batismo de imersão, por exemplo, né? Então, houve esse consenso. Tanto que houve algum problema sobre a Trindade, porque alguns eram de igrejas unitarianas, né? E, finalmente, a igreja estudou o tema, e eu até digo, é uma lição para o mundo protestante, porque houve esse problema, era um tema polêmico entre os pioneiros, a questão de Trindade. Mas eles resolveram, vamos estudar com oração, com estudo da Bíblia, e daí chegar ao consenso aceitando a visão trinitária. Quer dizer, não houve racha, a igreja continuou unida. E mesmo uns que teimavam, como Uriah Smith, aceitou, tá bom. Ele compreendeu a questão e não saiu aí, tal, como uma certa denominação no Brasil, que por causa da questão do maçonaria, a igreja rachou, né? Porque tinha aqueles pastores que defendiam maçonaria e tinha os que eram contra, e a igreja rachou. Quando eles tiveram uma tentativa de chegar a um consenso, rachou. Tem duas denominações presbiterianas no Brasil, por causa disso. Os adventistas tiveram problemas sobre a Trindade, mas não rachou. Foi chegado a um consenso e pronto. A posição da igreja é essa, né? É uma posição trinitária. É só ver o Nisto Cremos, os artigos 1, 2, 3 ali, né? Aliás, 2, 3, porque o primeiro é sobre a Bíblia, né? O segundo é Trindade, Jesus Cristo, Espírito Santo. Então, 2, 3, 4 por ali defende a posição trinitária. Foi o consenso a que a igreja chegou depois de um tempo. Por que havia essas ideias antitrinitárias? Porque havia, o pastor Tiago White mesmo era da Conexão Cristã, que era unitariana, e outros mais vieram de igrejas unitarianas, né? Mas finalmente chegou-se ao consenso. E assim também o batismo por imersão, né? A igreja sempre adotou isso desde o princípio. A própria Ellen White era metodista, mas aceitou o batismo por imersão, né? E o sábado por influência dos batistas do sétimo dia. Agora, veja que interessante. Eu aprendi com esse pastor Israel Belo de Azevedo, que eu já citei, esse intelectual batista. Ele tem uma série sobre identidade batista, uma série de vídeos. E ele diz uma coisa que muito batista não sabe, porque ainda tem uns batistas que têm aquela ilusão, né? Que a igreja batista surgiu com João Batista e manteve a doutrina correta desde aquele tempo. Ele mesmo, que é um intelectual batista, gente, deixa de lado essa ilusão que não é assim. Isso é uma fantasia de alguns batistas. Aliás, um bom número, né? Não sei se até a maioria. Mas tem muito batista que ainda tem essa ilusão, que a igreja batista veio de João Batista e tal. Nada disso. Começou, foi na Inglaterra no século XVII e Holanda, né? Por ali. Aliás, 17. Ok. Então, o que acontece? Os batistas, inicialmente, batizavam por aspersão, embora não batizasse criança, já foi um progresso. Batismo de criança é errado, porque quem crer e for batizado, como é que criança de cola vai crer? Tá? Então, esses batistas já começaram a criar problema com a igreja da Inglaterra, né? Porque foram contra o batismo de criança. Aí já se isolaram, já se separaram. E eles batizavam por aspersão, até que um grupo desses batistas descobriu, não, mas peraí, já que a gente está reformando essa questão do batismo, vamos fazer o trabalho direito. O batismo certo é por imersão, porque Jesus entrou na água, saiu da água, aquela coisa toda, né? Então, pronto.
formou-se a Igreja Batista batizando por imersão, né? Até que veio outro grupo e descobriu o sábado. Olha aí, ó, olha o progresso. O que Lutero falou, né? Lutero disse que Ecclesia Reformata sempre reformanda. A igreja reformada devia estar sempre em reforma. Lutero que colocou isso como um ideal para os reformados, se bem que ele mesmo não seguiu, né? Ele mesmo não seguiu a receita dele. Mas, seja como for, os batistas tentaram isso. Vamos crescer no conhecimento e vamos reformar as coisas. E eles batizaram por imersão só depois. Inicialmente, os próprios batistas batizavam por aspersão. Né? Se vocês querem encontrar na internet sobre isso, YouTube, coloca lá, Israel Belo de Azevedo, Identidade Batista. É uma série de palestras que ele faz sobre a história batista, muito interessante. Muito bem, então esses batistas do sétimo dia, já havia uma congregação deles lá em Londres, em 1620, bem no começo do século XVII. Eles influenciaram os adventistas, porque veio um grupo para a América, fugindo de perseguição, que outra, e daí eles, até naquele filme, Como Tudo Começou, não sei quantos assistiram, né? É o filme da história da igreja, muito bem feito, por profissionais mesmo, de cinema, né? Então, eles falam sobre isso, de como eles começaram a guardar o sábado por influência de uma batista, né? De uma milerita, né? Que assistia na igreja batista e recebeu influência dos batistas do sétimo dia. E aí eles transmitiram para os adventistas essa noção do sétimo dia, de guardar o sábado, por os batistas do sétimo dia, que já estavam avançando em relação aos batistas originais, que originalmente, lembre-se, batizavam por aspersão. Quer dizer, houve então progresso, e assim tem que ser, tem que haver progresso. Como o irmão mesmo falou, os adventistas no princípio comiam porco. Houve o progresso, né? Houve esse desenvolvimento de entendimento que essas carnes não são apropriadas para o cristão. Eu até falei sobre esse tema no Arena Apologética, né? Eles têm uma sessão assim de trocando ideias, mais ou menos como nós estamos fazendo aqui. Aí foi sobre a questão de alimentação. Então, nós analisamos essa questão bíblica, né, de carnes limpas e imundas, e aproveitamos e falamos de uma nova linha de pensamento muito importante, que é o PANC, plantas alimentícias não convencionais. Vale a pena analisar isso, porque vivemos uma época difícil, né, pessoas aí pedindo mantimento nas casas, quando tem aí na própria natureza meios de se alimentarem bem, como ora pro nobis, que eu mesmo colho aqui perto de casa, faço cuscuz com folhas de ora pro nobis, e é forte, porque é rico em proteína vegetal. Então, gente, ora pro nobis, vamos aprender a fazer isso, talvez não pela nossa necessidade, mas para ajudar pessoas a conhecerem isso. Eu acho que faz parte da nossa mensagem de saúde. Preguei na igreja, em 2 ou 3 igrejas sobre esse assunto, falando, gente, isso faz parte da nossa mensagem de saúde. Vamos ajudar as pessoas a entenderem que não precisa ficar pedindo comida de porta em porta, eles mesmos podem se alimentar com coisas aí que nascem assim, igual beldroega, riquíssima Ontem mesmo eu preparei um ensopado de beldroega que tem aqui no quintal. O que é beldroega? Sabe aquela terrinha solta que a chuva traz, que fica depois daquela terra ao longo das calçadas? Você vai encontrar beldroega lá. E foi lá que eu encontrei muito, e arranquei pela raiz, plantei no quintal de casa. E a beldroega é rica em ômega 3, gente. Eles falam muito da importância do ômega 3, fortalece o coração. Gente, ômega 3, onde é que acha ômega 3? Semente de chia, bacalhau, salmão canadense, e quinoa, não sei o quê. Mas aí é caro, as pessoas não têm dinheiro para comprar essas coisas. Então, gente, olha a beldroega aí. De graça, você tem de graça, e você tem essa riqueza dessa substância, ômega 3, da beldroega. Então, é o PANC, plantas alimentícias não convencionais. Eu tenho falado muito sobre isso. Inclusive, me convidaram para falar para uma igreja em Londres, pelo StreamYard também, ou Zoom, não sei. Aí eu falei assim, olha, eu vou dividir meu tema em 2 partes. A primeira parte eu vou falar sobre o PANC. Por quê? Porque muitos daquela igreja de língua portuguesa, são da África, Moçambique, Angola, Cabo Verde, esse país. E lá eles têm muito mais necessidade que nós aqui. E eles não sabem dessas coisas. Então eu falei assim, eu vou transmitir para vocês, inclusive dei um nome científico das plantas, porque às vezes chega lá o nome é diferente, né? As plantas populares têm nomes diferentes. Então, pesquisem. O que me inspirou a fazer isso foi uma mensagem que eu recebi de um jovem de Moçambique, dizendo, irmão, eu passo muita necessidade aqui, eu fico às vezes 2 dias sem comer, eu tenho que vender minhas roupas para poder comprar alimento. Irmão, eu vou fazer o seguinte, eu não vou lhe mandar dinheiro, porque é meio complicado para outro país e tal.
e também já ajudo parentes em seus estudos. Mas eu faço o seguinte, eu vou lhe dar uma instrução, você fale com os professores da sua escola, eu não sei se é a escola adventista, talvez seja, para pesquisarem sobre punk. Vejam aí na África as plantas das florestas aí, que são alimentícias que as pessoas não sabem. Porque a gente se condicionou, né? E comprar tudo no armazém e já está prontinho ali a comida. Não, tem meios de você se alimentar com esse Ora Pro Nobis, que é uma cerca-viva, uma planta que está em muito lugar por aí. E as folhas são riquíssimas em proteína vegetal, né? E tem a taioba, que em Minas é muito comum, a taioba. E até o trevo, aquele trevozinho, que alguns falam trevo de 4 folhas, é alimentício. E até aquele que a gente sopra, sai uns paraquedinhas, que é como é que chama? É o dente de leão. Dente de leão, gente, é alimentício, né? E uma porção de outras coisas assim, que são alimentos que a gente pode ajudar essas pessoas pobres, em necessidade, a se virarem, irem resolvendo a questão, pelo menos até encontrarem um meio melhor de subsistência, né? Então, eu acho que isso faz parte da nossa mensagem de saúde, de instrução sobre nutrição, de alimentação. Então, eu tenho falado muito sobre isso também. Fugindo um pouco dessa área apologética, né? Mas são coisas interessantes que eu acho que temos que explorar. Procurem aí no YouTube PANC, Punk, Plantas Alimentícias Não Convencionais. Inclusive tem uma irmã adventista, foi minha colega do IAE, chamada Nereide Kalman. A Nereide se especializou nisso, ela é uma enfermeira, uma adventista, ela escreveu livros sobre saúde e tal, e ela ultimamente estava interessada nesse assunto do punk aí, e justamente para isso, porque ela percebe, faz parte da nossa filosofia de instrução de saúde, na área da saúde, nutrição, né? Então, procurem aí, Punk, P-A-N-C. Vocês vão encontrar muita informação interessante aí nos YouTubes, ok? E vídeos do YouTube. Ué, mais alguma coisa? Ouvindo você falar sobre isso, vou até fundar uma banda punk adventista, né, cara? Não é punk, não. É punk, P-A. O punk com F-U-N-K. Mas eu estou falando do punk, P-A-N-C, em língua portuguesa. Ah, sim, mas punks não morreram, estão toda a cidade. Punks não morreram, estão todo lugar. Azenilton, já tomei tempo, 1h07, cara. Nem, assim, o tempo passou, voou e fica aí, né? Fica a lição, fica para quem não conhecia o trabalho do senhor aqui via. Eu acho difícil, né? Alguém não conhecer o trabalho do senhor aqui na Liga Apologética, porque todo adventista dos últimos, até nascido 10 anos atrás, conhece o trabalho do senhor. Em algum momento, parou em algum artigo seu, em algum livro seu, né? Mesmo que seja tradução, mas trombou. Eu tenho um livro do senhor sobre as drogas. Eu achei ele, eu tava achando, a gente acha livro pela rua, e eu achei uma caixa de livro e tinha um livro do senhor, e eu tenho um livro aqui, né? Então, e agora com o senhor na internet, aí via YouTube, fica mais fácil encontrar você, né? Então, assim, todo mundo conhece o seu trabalho, mas caso alguém não conheça, já fica a dica e indicação aqui, né? Do trabalho que o senhor tem feito nos últimos 40 anos, é isso? 50? Eu sou adventista há 56 anos. Eu comecei em 1966, a igreja de São Caetano do Sul. Eu frequentava a igreja do Ipiranga, só que lá não tinha batistério, então é aquele negócio, né? Eu teve o batismo para a igreja de São Caetano, que era a igreja maior da região. Aí me batizei lá no dia 20 de março, vai fazer agora 56, nós estamos em 22, 56 anos, agora de 20 de março. Não, já passou, eu estou em abril, passou aí o 20 de março, né? 56 anos e mais uns dias. Perfeito. Então, assim, que para mim é uma honra estar trazendo o senhor. O senhor faz parte da história do adventismo no Brasil, faz parte da história da apologética adventista no Brasil. O senhor é veterano, é pioneiro. Então, assim, para mim, aqui tá trazendo o senhor na Liga Apologética, entrevistei o senhor também no meu canal, a Lepirato Barbarala, é uma honra trazer o senhor para que pessoas conheçam o que o senhor fez e possam caminhar a partir daí. Agradeço e ponho à disposição de todos aí esse material todo que nós temos, uma riqueza de material. Até o pastor Sérgio Monteiro, que é um grande teólogo, né? Eu soube que ele falou que
que eu tinha muito material interessantíssimo que era do interesse dos adventistas, como, por exemplo, eu me pus a traduzir, né, declarações desses teólogos todos, Adam Clarke e Albert Barnes, e esse material que eu falei do Charles Spurgeon, que não é muito conhecido no Brasil. Então, a gente tem aí todo esse material à disposição, né? E a minha série nova aí, do 7-1, né? O campeonato mundial e o nosso vexamezinho deu margem a apresentar uma série de assuntos apologéticos, né? 7-1 no placar. Corram que o placar está implacável, né? Quem quiser conhecer os estudos baseados no 7-1, 9 que eu tenho sobre temas lei e sábado e 1 sobre imortalidade. E vou fazer mais. Eu vou começar a produzir mais desses estudos aí, logo, logo. É para dar um pouco de toque de bom humor, né? Eu, por exemplo, tenho um estudo, porque o pessoal pensa que eu sou, assim, muito briguento, essas coisas. Não, mas eu tenho o meu senso de humor também. Eu tenho um estudo sobre essas desalmadas mulheres. Eu mostro que, entre aspas, né, eu provo, entre aspas, que mulher não entra no céu. Como é que é isso? Não vai haver mulher no céu? Pois é, a gente vai analisando lá. Então, é uma forma bem humorada de tratar de um tema bíblico, né? E a conclusão, no fim, não é tão desesperadora para as mulheres, então elas não precisam se preocupar, não. Mas a ideia é essa, que não entra mulher no céu. Por quê, né? Eu vou dar só um argumento. Apocalipse 8:1 diz assim: e houve silêncio no céu por quase meia hora. Gente, isso seria impossível se tivesse mulher por lá. Esse é um dos argumentos. Boa, boa. Azenilton, muito obrigado. Gente, quem já viu como que o Azenilton ele é bem didático, bem dinâmico. É uma honra ter trazido ele aqui. Vou estar finalizando a live. Você é leigo, adventista, queria aprender um pouquinho mais sobre apologética, como lidar a argumentação. Procura Azenilton G. Brito. Você vai encontrar muita informação, muito livro, muita postagem, muita treta. Então, assim, tudo que você precisar vai ter muito relacionado a esse nome, Azenilton G. Brito. E depois você pode caminhar para outros estudos que talvez te interessem. Mas eu acho que um bom ponto de partida é pelos veteranos, é pelos clássicos, né? E Azenilton G. Brito é um clássico da treta adventista. Então, Azenilton, muito obrigado por estar aqui. Deus lhe abençoe. E ainda lhe dê muitos anos de treta. Não é de vida, não, é de treta. É de treta, anos de treta. Eu, na verdade, nem sei bem o que significa de treta, essas gírias assim mais modernas. Treta é briga, ficar tretando com o cara. Tretar é brigar com alguém. Tá bom. Tá, eu agradeço a oportunidade, fico feliz de poder ter dado minha contribuição, né, para os nossos irmãos defenderem a fé e fortalecerem-se na fé, né, que é importante também. Aliás, é mais importante do que tudo, né, estarem firmes, porque Jesus disse, né, aquele que perseverar até o fim, esse é que será salvo, né. Então, Deus abençoe a todos e fiquem firmes e inabaláveis, que o fim está próximo, né. Um abraço a todos, então, e um feliz restante de sábado e feliz nova semana também pela frente, ok? Tchau, tchau, shalom, e que Deus abençoe a todos.